casal maravilhoso, que já tanto amor deu para nós e continua derramando através da vida deles, sobre nossas vidas e sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que veio aqui, que ainda vai vir aqui. Em nome de Jesus, o Senhor possa realmente encher com o conhecimento, com a sabedoria que eles têm, com a experiência de vida que eles têm. Usa tudo que eles têm armazenado aí, Pai, saca lá aí de dentro, arranca de dentro deles e derrama sobre nós. E nós queremos abrir o nosso coração nessa oração, para receber, Deus, tudo que o Senhor tem para nós nessa noite e nas noites vindouras, em nome de Jesus, amém. Amém. Ó, pastor, esse aqui, pastor. Vai lá. Glória a Deus. Vocês não sabem como é, o coração da gente fica vendo, não, Ademir, a família inteira realmente envolvida no Senhor, realmente compreendendo o propósito da vida. É difícil para a gente aguentar, mas eu louvo esse Deus maravilhoso, amém? Ela é fiasquenta, sempre foi assim. Às vezes ela me toma o microfone, por isso que o Ademir já deu 2, um para cada um. Quer dizer alguma coisa? Você deixa? Deixa. Boa noite, queridos. Alegria grande no coração por estar aqui, por conhecer vocês, mais uma parte da grande família de Deus, por poder servir vocês, servir o Ademir e a Raquel e a família. E uma alegria grande também ver que os ministérios familiares continuam sendo levantados na terra. E talvez nesses dias a gente possa compreender por que a família é tão importante na face da terra. Vamos permitir que o Espírito Santo possa colocar em nosso coração para falar para vocês, e vocês possam ser agraciados pelo Espírito de Deus e entender quão precioso é esse homem e mulher que você tem ao seu lado. E você, homem, possa compreender quão preciosa, adorável, bonita, inteligente, habilidosa, forte, que é essa mulher que está do seu lado. Amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Faço minhas as palavras dela. Se é fácil, né, Ademir? Glória a Deus. Realmente, gente, é um prazer, uma emoção estar aqui ministrando para vocês especialmente. Mas se pensar a igreja do Ademir e da Raquel, Deus é maravilhoso. Nós aprendemos muito com essa gente. Muito com essa gente. Muito, muito, muito. Eu acho que ele, nem sei se ele sabe, mas ele é o responsável, né? O próprio Deus usou ele para mim abandonar a medicina, onde eu me realizava e amava, e eu sempre fui anestesista, sempre bastante solicitado, e eu amava. Gostava de fazer anestesia para criança, para obstetrícia, ia fazer plásticas e de repente comecei a ver cada barbaridade que era ensinado para as nossas crianças nas escolas. Cada barbaridade. Uma coisa de louco. Aí eu pensei, não é possível, tem que ter uma escola para essas crianças nossas aprenderem a matéria normal, mas aprender, né? E daí, sou meio assim, não sou um Ademir, assim, muito... já consegui achar e tal, já em 4, 5 meses estava pronta toda a escola, papelada. Exigiram a gente construir algumas coisas e a gente já construiu no ano seguinte. Resultado, a escola estava lá, mas a igreja estava com uma dívida danada. Aí eu fui uma vez para São Paulo e disse, Deus, então vamos fazer o seguinte, Pai. Vou fazer o seguinte, o Senhor é Deus do ouro e da prata. Da agora em diante, tudo que eu ganhar, eu vou botar na igreja para pagar. Vou tirar lá para o metabolismo, lá para comprar uns bijuteriazinhas para Madame Clô. E tudo que eu ganhava, vou pôr na igreja. E vim com aquela convicção. Quando eu estava chegando em Pato Branco, eu falei, peraí, Deus, o pessoal reclama. Porque às vezes no meio da palavra, a gente preparava em 2, o pessoal telefone, já,
Ó, tem uma cesárea. Então, gente, como eu dizia para vocês, a Clotilde vai dizer, e caia fora. E muitas vezes, eu falei, Deus, a igreja quer um pastor, e o senhor é dono do dinheiro, paga essa conta. Se o senhor pagar essa conta, pronto, eu largo medicina e vou trabalhar só para o senhor. Na realidade, eu não pensei que Deus ia levar tão a sério, gente. Levei um susto. Chego daí naquele culto, lá chego atrasado, tudo bem. Chega no outro culto, no outro domingo, chega o Juliano, meu filho, pai, é para o senhor ir lá atrás ver uns negócios lá na salva de oferta. Eu nunca quis ver salva de oferta, eu nunca quis ver quem que dizima, quem não dizima. Era uma coisa que eu realmente não gostava bem. Aí, falei, não, eu vou lá. Não, pai, o senhor tem que ir já. Falei, pai vai passar aí amanhã ver. Daí chega o Valdir, um outro rapaz, estava começando, tempo integral lá. Pastor, nós queremos que o senhor vá lá atrás. Tá bom. Eu achei que naquela época tinha uma onda, assim, o pessoal ofertava, tinha um coração, foi uma unção, assim, que deu uma vez para construir a igreja lá, o Valdemir sabe, né? O pessoal deu carro, deu coisa, era uma só. Então, de vez em quando, o pessoal botava um relógio, botava alguma coisa, assim, eu pensei, é alguma coisa lá, que, né? Chego lá atrás, estavam os caras sentados lá com as notas promissórias na mão, toda a nossa dívida rasgada, assinatura quitada, e mais um cheque de R$23 mil, assinado por alguém que vocês conhecem aí. Agora você imagine isso há 16, 17 anos atrás, eu acho que era, sei lá quanto que era. Aí eu me joguei na cadeira, falei, meu pai, e agora? Hein? A dívida era 136. Mas botou, deu as promissórias quitadas e mais, foi R$136 mil e sobrou dinheiro de mim. E aí eu tive que cumprir minha palavra, tentei dar uma enganadinha com Deus, falei, Deus, então tá bom, eu vou sair do hospital, não vou mais dar plantão, aí ninguém fica me chamando, e vou trabalhar só nas 2 clínicas de plástica. E saí do hospital. Gente, eu comecei a ganhar mais, porque ali era tudo no cacau e tal, aí fazia uma cesárea de manhã, uma mama de tarde, e comecei a ganhar mais. E eu até gostei da brincadeira, porque eu não ia mais de noite atender, não lidava com doentes. Quando você vai fazer uma anestesia no hospital, você pega um velhinho que quebrou o colo de fêmur, é cardíaco, era sempre muitas coisas assim estressantes. Ali não, só pacientes preparadas. Deus deixou um tempo assim, quando eu estava gostando, Ele veio me visitar. Como é que foi o nosso trato? Gente, passei por muitas coisas daí. Louvo a Deus pela Clotilde, que teve coragem. Em 60 dias eu avisei todo mundo que não ia mais fazer anestesia. Eles não acreditaram. Quando eu disse que ia parar, eu falei, se eu não parar agora, eu não paro mais. Eu vou parar. Olha, gente, estou avisando, sábado que vem não tem mais cirurgias. Gente, no sábado tinha 10 cirurgias de olho e coisa marcada naquela plástica. Eu falei, eu não vou. Você não pode fazer isso. Eu não poderia, mas eu avisei. Se eu for hoje, eu não paro mais, eu não vou. E peguei e saí de casa. Então, louvo a Deus. Confesso, eles deram um pouquinho assim de dor de cabeça, mas nós vimos muita alegria. Essa onda ele foi o responsável, assim, né? Como é? Assim, Deus nunca perde por ninguém, né? Daí Deus começou a derramar prosperidade para ele, que eu dizia, meu pai, prosperidade, isso que vocês veem hoje, não é uma coisa que simplesmente Deus começou a honrar, porque o homem tem um coração que era às vezes difícil de entender. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Um bom coração, né? Queridos, então, eu queria orar mais uma vez, mas eu queria que passar para vocês algumas coisas. É como se eu tivesse assim numa construção que está indo muito jóia, seus pastores estão fazendo uma construção muito linda, de repente eu vim tentar ver se eu consigo colocar alguma pedrinha, alguma pérolazinha a mais, não é? Mas então Deus vai nos ajudar. Mas, amados, nada é lógico, nada é natural. E eu queria começar declarando para o Senhor que nós reconhecemos isto. Nós não podemos entender a palavra por nós mesmos. Pastor, mas a Bíblia é feita para todos. Sim, é para todos.
Mas compreende as Escrituras quem nasceu de novo. Senão fica questionando, não é? E daí eu vi algumas palavras, versículos iguais esse aqui, Lucas 24, 25. Falando de Jesus, seus discípulos, dizendo assim: então, Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Isso aqui diz para mim, não adianta você tentar com a tua grande inteligência, com o teu raciocínio, com a tua capacidade. Ele precisa abrir o nosso entendimento. Senão a gente recebe uma coisa superficial, assim como Moisés recebeu os mandamentos e ficou numa tábua de pedra, lá dentro de uma arca, atrás de uma cortina. Não veio no coração do povo de Israel. Olha como eles sofreram. Então, queridos, eu queria orar que o Senhor abra o nosso entendimento agora. Amém? Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, Pai. O Senhor nos deu esse presente de estar aqui, Pai. O Senhor, Deus, é Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu queria clamar diante de Ti agora que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, faça conosco aquilo que foi feito nesse dia, quando Lucas registrou. Abra o nosso entendimento, Pai. Abra o nosso entendimento, Pai. Definitivamente, abra o nosso entendimento, para que a Tua palavra, os Teus ensinamentos, cheguem ao nosso coração, papai, à nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Débora já começou minha pregação aqui. Que bom ver os meninos de Ponta Grossa. Esses também faz tempo, Ademir, que nós se cruzamos por aí. Então, amados, realmente, a experiência da gente, ministrando para casais assim, aberto, é que tem 3, 4, 5 tipos de casais. Tem aquele casal que ouviu falar que tem uma ministração. Eu vi o Godinho por aí. Bom, que tem alguma curiosidade, vamos lá, vai ter alguma coisa de casais. Sempre é bom. E vem. Tem alguns casais que realmente têm um casamento joia, abençoado. E eles vêm porque eles sabem que sempre é uma bênção. Sempre é uma bênção. É uma coisa dinâmica. Se um dia nós pararmos de aprender, nós vamos caindo. Não tem como. Nós temos que estar buscando, aperfeiçoando, aprendendo. É uma coisa dinâmica o reino de Deus. As revelações. E tem algumas pessoas que vêm tão decepcionadas, tão machucadas com a vida, que quando Deus fala que todas as famílias seriam abençoadas em Abraão, às vezes dá a impressão que a pessoa diz assim: mas e por que a minha família não é todas então? Por que eu tenho sido uma Maria das dores, e choro, e dor, e tenho problema, e filhos, e relacionamento com o marido, e área financeira virada de cabeça para baixo? Por que tanta confusão se eu sou uma família daquelas? Quero dizer para você que o Senhor vai ter a dose, pela graça dEle, cada um que você está procurando. Eu queria animar você. E quando a gente puder falar alguma coisa da nossa vida, da minha e da Clotilde, e vocês já conhecem a do Ademir e da Raquel, e essa filharada querida, está detalhada agora, né? Queridos, vocês vão entender a solução. Deus intervém, Deus muda, Deus transforma. Deus não fica assistindo nossa angústia e nosso sofrimento. O Senhor quer nos atender. E nesse primeiro contato, eu queria dar uma base, depois a Clotilde continua, mas eu queria dar uma base que é o primeiro degrau para a gente subir. E eu vou dar essa base contando uma historinha rápida que vocês já conhecem muito bem, não é? Então, vamos abrir primeiro versículo ali, lá em Gênesis 7. Deus formou o homem. Deus formou o homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, Ele soprou nas narinas fôlego de vida. O Senhor soprou, o Senhor nos trouxe vida, nos deu vida. E Ele nos fez a imagem e semelhança dEle.
Então tem algumas características nossas que são de Deus. Uma delas que eu gostaria e vou lembrar de vez em quando, é uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus faz, decide e assume o que Ele fez, decidiu. Ele é Deus, não precisa assumir, Ele faz e fez. E nós temos esse livre-arbítrio. Nós decidimos todas as coisas, todos os caminhos. Quem dá a última palavra na minha vida sou sempre eu. Nós vamos ver isso mais tarde um pouquinho. E Deus preparou no Jardim do Éden um lugar para viver em comunhão com o homem. Como é o nome desse homem, o primeiro homem, como é que é? Gente, me ajuda um pouquinho, que eu me animo um pouco quando eu escuto. Como é o nome desse homem? Como é que é o nome da mulher? E o Senhor supriu todas as necessidades deles. As necessidades de sustento, diz lá que Ele deu todas as árvores boas de alimentação. O Senhor supriu as necessidades físicas, as necessidades de mulher. Deus olhou para o Adão assim, vem cá um pouquinho. Porque fez essa cara, vamos lá, porque eu peguei o mais lindo. Ajuda isso, ajuda. Tá. A Débora é a única que concorda. Mas Deus olhou assim para o homem, deu uma olhadinha e falou assim, eu posso fazer coisa melhor. E fez a mulher. Então Deus supriu a necessidade de uma companheira, de uma ajudadora. O Senhor supriu todas as necessidades do homem. Mas daí todos nós sabemos o que aconteceu com Adão, não é? Todos nós sabemos o que aconteceu com Adão. O Senhor disse, olha, tudo é de vocês. E toda tarde o Senhor vinha passear, falar com eles. Gente, eu fico imaginando o dia que eu vou ver Jesus assim, real como Ele é. Tem uma música que diz assim, o que será que os anjos veem? Que não param de dizer santo, santo, santo. Eu quero ver isso. Com a hora que ver, eu não sei o que vai acontecer comigo. E Deus vinha e falava com Adão e Eva. E disse, tudo é para vocês. Mas aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, se vocês comerem, certamente morrereis. Então, plantou o Senhor Deus um jardim na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, Paulo nos diz, era Jesus. E eu sempre pensei que ele tinha ido comer o fruto da árvore da vida. Não. Quando ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus precisou tirá-lo para que ele não se aproximasse da árvore da vida. Queridos, qual foi o pecado de Adão? Quando Satanás veio e convenceu ele e a Eva de comer a fruta. Qual foi? Quem pode me dizer? Pecado comum para nós. Hein? Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não vou fazer mais, só agora, tá? Agora e mais um pouquinho para frente. Então, desobediência, não é? Vamos descobrir uma coisinha já. Muito bem. E daí, Deus formou a mulher e Gênesis 3, 4 e 5 relata o seguinte. A serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmão, tudo que nós fazemos é abençoado pela motivação. O Ademir foi muito abençoado com aquela oferta e coisa que ele fez lá. Mas se ele tivesse feito tentando comprar a Deus, ele não teria sido abençoado como ele foi. Há uma necessidade de um entendimento da vida, a necessidade de um entendimento do reino espiritual, para mim saber que o que importa não é o que eu faço, o que importa é a motivação do meu coração. Sim, Adão desobedeceu, mas vocês lembram qual foi o pecado de Lúcifer, quando ele era o querubim mais famoso, mais brilhante? Vocês lembram qual foi o pecado dele? Ele quis subir num trono e receber adoração como Deus recebia. E digo uma coisa para vocês, ele foi muito convincente, porque 1/3 dos anjos foi lá lhe render adoração.
e todos estão caídos. E quando o homem pegou aquele fruto, já não era mais a desobediência que ele estava pegando ali. Era o desejo que Satanás enfiou no coração dele. Se comer, você será igual a Deus. Irmãos, agora você imagina, eu vou mostrar uma coisa aqui que dificilmente vocês viram. Vocês sabem o que é uma coisa escura, preta, sem luz? Vocês sabem? Eu vou mostrar para vocês. Está totalmente fechada aqui a minha mão. Tem luz lá dentro? O que tem lá dentro? Se não tem luz, tem escuridão. Ela não é trevas. Olha, confiram. Cadê a escuridão? É impossível a escuridão estar na luz. É impossível o homem, no seu pecado de querer ser igual a Deus, estar na presença de Deus. É impossível. Então o que aconteceu? A serpente ganhou o quê? Poder sobre o livre-arbítrio de Adão. Adão podia escolher o que queria, ele foi a mais semelhança de Deus. E a serpente falou, olha, se você comer, será igual a Deus. E a Bíblia diz que então ele foi expulso do paraíso. Porque lembre-se, escuridão não tem como, não é lógico, não tem como. Deus. E daí, imediatamente, eles começaram a formatar o que seria a humanidade, debaixo da regência do maligno. Porque se ele saiu da presença de Deus, e agora ele ficou aonde? Debaixo da regência daquele que o atraiu, consciente ou não. E imediatamente, queridos, não era Adão e Eva que passou isso. Não era Adão e Eva. Não era Adão e Eva. Era toda a humanidade. Se hoje a humanidade inteira pecasse, o Senhor dissesse, a humanidade sai da minha presença, toda a humanidade sairia. Naquela época a humanidade era Adão e Eva, e saiu toda a humanidade, e toda a humanidade ficou debaixo da regência de Satanás. Imediatamente Deus registrou aqui as consequências para que a gente entenda o mundo de hoje, entenda a nossa família e compreenda a solução de Deus para que agora eu saia debaixo da regência de Satanás e volte para a regência do Espírito Santo. Então preste atenção. Imediatamente eles ficaram com vergonha. E Deus lhe disse, quem é que lhes contou que vocês estavam nus? Quem lhe contou isso? Era a inocência, era o natural deles. De repente foi injetada a malícia. E essa malícia hoje é tão visível na humanidade. Quantas coisas você faz por causa de sexo, de dinheiro, quantas coisas, quanta loucura, quanta deturpação da palavra amor. Ah, se tem amor, então tudo vale. E cai na promiscuidade, no sexo, homem com mulher com mulher. Peraí, isso aí não é amor. Amor envolve a presença de Deus. Isso é concupiscência da minha alma, influência daquela regência do maligno, para que eu seja igual a Deus. Ou seja, eu comande na minha vida. Eu mande na minha vida. Então nós herdamos de Adão aquela maldição. Se você comer, você será igual a Deus, conhecerá do bem e do mal. Aí cada um quer ser o Deus da sua vida. Aí ele acha justificativa para tudo o que ele decidir fazer. Ah, mas não é. É uma tentação, afinal de contas eu sou humano, se é uma tentação. Mas a Bíblia diz que não há tentação que não seja... Sim, não há tentação que não seja humana. E que ele já providenciou o escape. Então é uma decisão, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É uma decisão. E hoje nós vemos pessoas lá na minha igreja, aqui não, glória a Deus, aqui, que estão na igreja, naquela alegria, naquela coisa, estão tendo uma vida onde elas fazem o que querem. Irmãos, cuidado. Nós estamos brincando de ter na nossa frente uma maravilha, de ter na nossa frente uma vida, uma presença, uma coisa que vai nos encher de gozo, de alegria, vai nos realizar. E às vezes a gente pega e deixa de olhar para isso e olha para alguma coisa do momento que Satanás nos mostra como uma fruta que é agradável aos olhos, boa para o paladar e que dá entendimento. Então nós precisamos entender, diga comigo, livre-arbítrio. Imediatamente eles viram isso. A outra coisa, quem que é o nosso acusador?
Quem que é o acusador? É Satanás. A Bíblia diz que Satanás nos acusa, é o acusador. O que Adão e Eva fez já de cara quando chegou na presença da regência de Satanás? Senhor, a mulher que tu me deste. Versículo 12. Então disse o homem, a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Irmãos, vocês conseguem perceber que essa é a mesma humanidade que está hoje aqui? Quantas vezes eu tenho que ganhar? Agora não, porque eu sou santo, minha mulher é premiada. Mas quantas vezes eu tive que ganhar discussão dela? Quantas vezes eu dizia, você não dá, toda vez. No sentido de sempre você age assim comigo. Quando eu uso toda vez, sempre você faz assim, alguma coisa está errada, porque nunca é toda vez e nunca é sempre. Então aí há uma regência do inimigo trazendo acusação. E daí, logo, no primeiro começo da humanidade, além da acusação, além de perder a inocência, a pureza, houve um assassinato, houve crime. Gente, me ajudem. Como é o nome do primeiro homem? Como é o nome da primeira mulher? Quem foi que matou Caim? Desculpe, eu caí nessa também, sabe? Caí nessa também e dei risada depois, porque o cara me induziu a isso, eu induzi vocês. Não, ninguém sabe quem matou Caim. Aqui nós sabemos que Caim matou Abel. Mas é uma coisa assim, então, né? Então eu queria só dizer uma coisa para você. Queridos, isso é uma coisa normal. Prometo, não vou fazer mais isso. Eu enganei vocês 2 vezes, fiz pegadinha 2 vezes, isso é imperdoável. Se meu filho Juliano estivesse aqui, ele teria feito, pai, essa não é maneira de pregar. Fazer pegadinha para envergonhar a pessoa que fala. Não, mas não é envergonhar, isso é normal. A gente, por outro lado, nos mostra que muitos não entendiam, Adão, desobediência. Sim, foi desobediência, mas a motivação da desobediência era outra. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem tanta coisa na Bíblia, tanta coisa escondida, que não é escondida. Deus reserva para aqueles que amam a palavra. Sabe, queridos, algumas dicas assim. Está lá Deus dizendo que vai botar um anzol no inimigo e vai trazê-lo de volta para Jerusalém no final dos tempos. Onde é que tem anzol na Bíblia? Você vai lá ver Senaqueribe. Senaqueribe fez tudo aquilo que Daniel e Abacuque disse que o anticristo ia fazer. E aí Deus colocou um anzol nele e levou lá de volta para Nínive. Então o Senhor está nos preparando, queridos. Arrebatamentos, depois não quero entrar nisso, só quero dizer o seguinte. Se você vai procurar na Bíblia, você começar a pesquisar, você vai descobrir tesouros incríveis. Incríveis, que não são escondidos, estão reservados para aqueles que amam a palavra. E começa a comparar o que Oséias disse com o que Isaías disse. Você vai ver os profetas menores, eles descrevem esses nossos dias de hoje assim, em todos os detalhes. Mas não usa as palavras usuais, então precisa você buscar. Pronto, já incentivei você a amar a palavra de Deus, amém? Então, isso aconteceu e toda a humanidade ficou debaixo dessa regência. Agora, é uma coisa interessante, queridos, muito interessante. A gente pensa assim, quando o homem pecou e saiu da presença de Deus, tudo nele se arrebentou. Tudo, e é verdade, mas tudo menos uma coisa, o livre-arbítrio. O homem tem a liberdade completa para decidir, completa. Por isso, irmãos queridos, por isso, o inimigo trabalha tanto na nossa mente para interferir e dominar o nosso livre-arbítrio. De repente eu estou aqui e aparece um programa que eu não deveria ir e na minha cabeça ele é tão legal, no final de contas, não tem nada demais, afinal de contas Deus conhece o meu coração, o que tem, uma resvaladinha, e ele trabalha no teu livre-arbítrio, ele muda as realidades e você decide segundo ele quer, como Adão decidiu, como Satanás quis. Satanás foi muito esperto, ele jogou a isca. Deus proibiu vocês de comerem todas as frutas do paraíso, né? Não, Satanás, disse Eva.
Todas as frutas posso comer, só aquela que não. Ah, esse Deus não é sério. Porque se vocês comerem aquela, vocês vão ser igual a ele. Satanás nos joga isca para que a gente decida errado. Meu irmão, se nós conseguirmos passar aqui, que você precisa colocar o teu livre-arbítrio debaixo da regência do Espírito Santo. Meu irmão, azar de vocês. Vão ter que construir uma igreja que caiba meia praia inteira. Azar não, né? Sabe, é aí que se manifesta a regência de Deus. É aí que se manifesta, eu começo a fazer escolhas dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas olha, gente, o inimigo tem tudo para nos distrair, tem tudo para trabalhar nossa mente. Tem mídia, tem amigos, tem colegas, tem pessoas na televisão que dizem assim: olha, gente, eu ouvi isso, eu queria quebrar a televisão. Eu cheguei do culto, liguei lá para ver se o meu Atlético tinha ganho. Às vezes ele até ganha. E você vai ver. Não, senhor. Eu tenho uma queda pelo Inter. E eu sempre digo que as pessoas não entendem o que é ser crente. Elas pensam que ser crente é igual ser o Inter nesses últimos anos. Não fuma, não bebe, não joga. Tem nada a ver. Ser crente é um lugar de alegria, de gozo, de experiências novas, de sentir o amor da esposa, de sentir os filhos de repente, igual esse piazinho aqui, batendo, louvando e adorando aqui na frente. E Jesus, o que o senhor vai fazer? Nós vimos criança de 8 meses ficar rolando e dando risada, cheio do Espírito Santo, no momento vinha o Espírito Santo. E a mãe não aguentava, e a criança pulava e ria, e tal, de 8 meses. Aí a mãe sentou e colocou a criança no chão, ficou sentada, a criança com um tempão assim, filha do Yuri, cheio do Espírito Santo. Aí de repente a mãe pegou ela no colo, ela dormiu. Gente, nós precisamos saber que a vida de cristão é uma aventura, mas é uma aventura com segurança. Só que você não tem nenhuma aventura se você chegar e dizer assim: bom, eu vou saltar daqui lá, vai ser uma aventura. Não. Mas se eu cair? E você não salta. Mas quando é nas mãos de Deus, você faz coisas que você não compreende. Irmãos, quando eu larguei medicina, em 2 meses eu estava quase deprimido. Eu era o doutor Eliseu. Eu era o vereador mais votado, renunciei. E de repente, na cidade inteira eu era o ladrão. Chegava no banco assim, o Neri Machado lá no fundo chega: ô Watson, pequenas igrejas, grandes negócios, né? E todo mundo olhava para mim. Deus sempre me dá uma palavra. Eu falei: é isso aí, cara, mas eu estou de olho na aposentadoria. Olha onde você vai passar a tua aposentadoria quando você fechar o paletó. É nessa que eu estou de olho. Ficava assim, mas gente, foi uma aventura. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nunca me faltou nada. Nada. E Deus fazia cada milagre que eu não conseguia. Então, gente, ser cristão é aventurar-se. Você hoje está se aventurando a ser feliz no seu casamento. Glória a Deus. Porque você está vindo num lugar onde disse que há algo que vai edificar você. E porque o Espírito Santo está aqui. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, livre-arbítrio. Agora, olhe bem. Deus começou tudo com uma família. E quando Deus fala, por exemplo, o profeta, o juiz tal, Sansão, ele fala: filho de tal, tal, tal e tal. Filho de tal, tal. Sempre envolve a raiz da família quando Deus descreve as pessoas. Sabe? Família. Isso que você tem nas mãos, família, é um bem tremendo. Deus investiu tudo em família. Quer ver outra vez, além de Adão e Eva, o que Deus fez? O homem ficou arrebentado por causa da atitude e da decisão da primeira família. E Deus disse: já está no DNA do homem, não tem mais jeito, eu vou acabar com a humanidade. Mas aí, queridos, qual é o próximo versículo lá? Gênesis 6:9. Aí Deus olhou naquele povo louco e viu uma família. Diz lá, Gênesis 6:9. Eis a família de Noé, eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, você anda com Deus, irmão?
Venha o que vier, o Senhor vai dizer para você, construa a arca rápido, porque vem as bombas. Ah, mas e se eu tá não sei o quê, o que é HAARP que está produzindo na camada iônica, tal coisa, criando regiões de pressão positiva, pressão negativa, eles estão testando, porque nas placas da Geórgia, diz que o mundo só sobreviverá até 2070, sei lá quanto, se tiver 500 milhões de habitantes, então estão preparando para uma matança, todas essas coisas começam a encher a tua cabeça. Mas se você anda com Deus, nada te abala. Posso ouvir amém? Amém? E a sua família será cada vez mais edificada, cada vez mais abençoada. Andar com Deus é a única solução nesses tempos do fim. E a gente não tem desculpa para não entender esses tempos. Deus disse para Daniel, cele, que isso é para o fim dos tempos. Não vou entender agora. Aí Abacuque disse, Deus, por que me fazes ver estas coisas? O homem sendo pego igual peixe, por que me fazes ver? Deus repete em Abacuque 2, guarde essas palavras, porque não são para agora, são para um tempo muito distante, o tempo do fim. Agora hoje eu olho para trás e vejo tudo se cumprindo. Você pode dizer amém? Até o Google me ajuda. Senhor, quem eram os otomanos? Os otomanos eram tal, então a junção dos tal povo, realmente. Então, até isso, a ciência se multiplicou que nos ajuda. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos uma saída. Deus sempre nos oferece uma saída. Quando começou essa família de Noé, quando começou essa família agora, todas as coisas vieram de Adão até ali. Agora veio tudo de Noé. Abraão saiu de Noé, Isaac saiu de Noé. Nimrod saiu de Noé, aquele que fez a Babilônia lá. Mas como isso? Não era uma família que andava com Deus? Meu irmão, esse tipo de coisa, o livre-arbítrio é dominante. Não é porque seu pastor é um homem de fé e anda com Deus, eu estou na igreja dele, então eu sou um cara de fé, eu ando com Deus. É pessoal. É pessoal. Não se encoste no homem. Você pode se encostar em mim, né, amor? Só você. Então, gente, olha, não se baseie, mas meu pai, minha família, eu sou cristão desde que eu me conheço por gente. Não se baseie. Porque Noé que teve toda essa referência de Deus, que se tornou a única família da terra, e Deus não pegou um homem, não pegou uma mulher solteira para fazer eles casar, não. Deus pegou uma família para recomeçar tudo. A sua família vai recomeçar a história de todos os seus descendentes, dos seus filhos, dos seus netos, e as coisas que você passou. Bem, pode dizer amém. E as coisas que você passou, quantas tristezas, mulheres, quanta noite chorando. Eu digo que a gente nunca entende porque elas choram. Eu acho que elas nem sabem porque choram, mas que elas choram. Às vezes você acorda de noite, e não sei o que e tal. Ó, Ministério do Cotovelo aqui, tem uns casais dando cotoveladinha aqui. Eu não vim aqui para me meter em briga de marido e mulher. Queridos, são tão amados, né? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos andar com Deus. Olha, Noé teve 3 filhos. Sem, Cã e Jafé. Sem era o primogênito. E quis o Senhor que Sem representasse o primogênito dele, Jesus. E Cã recebeu uma maldição, porque, gente, honrar pai e mãe, isso também é espiritual, eles estão me honrando aqui. Eu penso comigo assim, meu Deus, eu estou me sentindo tão honrado de vir pregar aqui para essa turma, que eu acho que Deus vai derramar o dobro aqui, porque é honra, o dobro de óleo, porque é o dobro que eles têm já, né? Do que eles têm, então imagina que bom. Mas, honra. E Cã envergonhou o pai. O pai bebeu, estava bêbado, pelado lá. Dizem alguns historiadores que teve até coisa a mais. Mas ele chamou os irmãos, o pai pelado lá. Pá, caiu uma maldição porque ele desonrou o seu pai. Queridos, em todas as histórias do Ademir, uma vez, ele pegou meu filho e me ajuda a ir para Cascavel acertar com meu pai.
Eu sei que ele conta todos os podres dele, então não é nunca novidade, mas eu gosto porque me lembro. E sabe, gente, isso foi uma das coisas que Deus começou a honrar, não financeiramente talvez, que Deus honrou muito, amém, mas começou a honrar no ministério dele. E hoje ele tem uma das coisas mais lindas que essa igreja tem, uma família envolvida. Quem fez isso daí? O Léo. Quem fez o louvor? A Débora. Quem fez isso aqui? E todo mundo. E a Carol, pega lá e faz algo, faz não sei o quê. E todo mundo tem alguma coisa para fazer. E todo mundo é uma família do Senhor. Então olha lá, honrou e desonrou. Aí Deus bota Sem como representante de Jesus. E o que ele diz para os outros? O que ele diz para Javé? Diz assim, Javé, um convite para você. Depois você vai ler lá Gênesis, tá? Senão eu não consigo terminar. Diz assim, Javé, habite nas tendas de Sem. Você será próspero, mas habite nas tendas de Sem. Queridos, ele está dizendo, hoje eu tenho uma solução para escapar da maldição que Adão e Eva trouxeram de separação. Habitar nas tendas de Sem. Habitar na presença de Deus. Habitar no lugar que o Espírito Santo fez para mim. Um lugar de paz. Um lugar de desafio. Muitos desafios. Queridos, então, nós temos Deus fazendo esse convite sempre. E é o nosso livre-arbítrio. Em Isaías 53:5 diz assim, que Deus, primeiro já, em Gênesis 3:15, assim que Adão pecou, Deus disse lá em 3:15, eu vou enviar o filho da mulher. Enviar o filho da mulher. Não quero entrar e explicar esse detalhe aí, porque é muito claro também. E ele pisará a cabeça da serpente. Ela morderá o calcanhar, mas ele esmagará a serpente. Ou seja, o Senhor disse assim, gente, não se desespere, eu tenho solução para você. Posso ouvir amém? Não se desespere, seja o que for, seu casamento, sua vida, seja o que for, o Senhor tem solução. Já disse lá em Gênesis 3:15. Aí Isaías 53:5, já falando de Jesus claramente, diz assim, isso, tantos séculos antes de Jesus, né? Então diz assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma salva de palmas ao Senhor Deus. Ele reservou isso para nós. Eu não preciso me conformar. A Clotilde lida com tantas mulheres, toda coisa, a gente vê tanta coisa triste, quanta gente assediada em casa por primo, pai, mãe e tal, e quantas coisas aconteceram, e as mulheres chegam arrebentadas na sua vida, e aí daí elas entendem Jesus, elas se restauram e restauram o seu casamento, amém? Não há nada que possa segurar você longe da bênção, a não ser você não perceber o esforço, não perceber a estratégia do inimigo sobre o seu livre-arbítrio, e você dirigir a sua vida usando as decisões não muito boas. A única coisa, a livre escolha. Diga comigo, eu vou escolher o Senhor. Vou escolher a verdade. O meu Senhor, o Espírito Santo, me dirigirá. Meu Deus, quando você vê uma pessoa que não faz nada sem ouvir o Espírito Santo, sem orar. Gente, como pastor eu errei muito. Por me achar que eu era o bom. Gente, se eu pedia para chover, chovia. Eu queria um lugar para nós, a Poligrafia foi lá e nos vendeu uma chácara enorme, linda, não sei, que a gente pagou sem sentir. Eu queria, Deusinha. Queria ir para Israel. Deus me levou para lá. Até hoje eu não sei se é 6 ou 7 vezes. E fui lá. Então, gente, há uma coisa tão grande de Deus, que de repente você acha, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é poderoso, então eu vou fazer tal negócio. Deus, se apareceu esse caminhão para mim comprar nesse preço bom, é porque o Senhor abriu a porta. Você vai lá e compra o caminhão. Não, você usou uma lógica e usou uma desculpa. Não, ore, Senhor, o Senhor quer que eu compre isso? O que isso vai somar na minha vida espiritual? O que vai somar? Se você começar a ser dirigido pelo Espírito no seu livre-arbítrio, meu irmão,
você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. Então diga comigo, há uma saída. Então, qual é essa saída? Ser dirigido pelo Espírito Santo. Deus disse claramente, quando João viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Deus falou lá de cima, eis o meu Filho amado, em quem tenho prazer, ele está fazendo a minha vontade. Jesus manifestou o seu livre-arbítrio claramente no Getsêmani. Senhor, a minha vontade é, passa de mim este cálice. Mas o meu livre-arbítrio diz, eu quero fazer a tua vontade. Vai doer, não faz mal. Eu quero fazer a tua vontade, porque eu sei como será o sábado. Ou seja, eu sei como será o tempo de gozo depois. Queridos, pastora Jussara, não sei quem é, amor, só desliga e segura aqui, não vai ter mais, só se lembra depois. Não é daqui, pastora Jussara, né? Queridos, olhem uma coisa. Deus fez um projeto tão grande que botou como Adão e Eva usou o livre-arbítrio para ir para o lado do inimigo. Jesus, o segundo Adão, usou o livre-arbítrio para fazer a vontade do Pai, custa o que custar. Agora, eu e você, para começar tudo, precisamos checar se nós fizemos já a decisão que Jesus fez. Para fazer essa decisão, eu tenho que reconhecer que eu realmente estou debaixo de coisas angustiantes, que eu tenho decidido errado muitas vezes. Eu preciso perceber isso. Porque lá em Atos diz assim, arrependei-vos e crede no Senhor. Se eu achar, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, eu sou bom. Eu preciso de reconhecimento para confessar e o Senhor se compraz em derramar o seu perdão e a sua graça, amém? Então para isso, o Senhor Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta. Irmãos, quero dizer uma coisa para você. Eu tinha aceitado Jesus como oração. Me formei e fui trabalhar em... Não vou dizer a cidade, que talvez tenha gente de lá que eu conheça. Mas fui trabalhar numa cidade pequena. Usando sempre o meu livre-arbítrio. Cheguei nessa cidade. E de repente, um médicozinho novo, bonito, assim como eu, não é? A minha mulher dizia assim, só não quero que você seja um médico careca e barrigudo. Aí depois ela dizia assim, o mal que eu temia me sobreveio. E eu dizia, não senhor, porque agora eu emagreci, eu estava com 102 quilos e quando casei estava com 51. Mulher, você não reconhece? Deus te deu porção dobrada. Então, gente querida, e nesse tempo, eu tinha raciocínio. Eu reconhecia que eu casei no segundo ano de medicina sem que meu pai pudesse me ajudar. Nosso casamento não era querido nem pela minha família, nem pela dela. Nós casamos sozinhos. Veio a irmã dela, uma menininha, e o irmão. Casamos sozinhos. Eu sei o que ela fez. Gente, ela fez coisas, ainda antes de eu aceitar Jesus, que ela estava grávida, e ela tinha vontade de comer as coisas, e eu só ganhava o Dan que me pagava para ser porteiro da boate no sábado à noite, e algumas aulinhas particulares. O que você fez? E, então, ali na Praça Tiradentes, eu cheguei e comecei a enrolar um japonesinho lá, papapá, e ela louca para comer os ameixas, e ela dentro da bolsa as ameixas. Aí eu, não, eu não vou levar, vem buscar outra hora, e saímos dois, e daí, amor? Pode uma coisa dessa? Se convertemos, fomos lá, estava fechado o negócio do japonês, não pudemos nem se explicar pro querido. Amor, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é só uma oração. É uma decisão, uma percepção de que se você não entregar teu livre-arbítrio, tuas decisões para o Espírito Santo de Deus, você vai sempre arranjar lógica e desculpa para se afastar. Eu vi essa mulher como foi minha companheira. Eu sei o que ela passou. Morou em meia água.
Durante um tempo, 1 ano depois de casado, eu consegui comprar uma geladeira quando comecei a dar aula num cursinho grande lá em Curitiba pré-vestibular. Até lá ela pegava todo dia o leite e levava na vizinha para ele não azedar. Durante 1 mês e pouco nós comemos com aula de... Não vou contar, senão vai virar um programa do Faustão aqui. Eu sabia do valor dela. Eu jamais iria trair uma mulher dessas. Companheira. E mais, grávida, quando eu estava de plantão e me chamavam, sabe quem que ficava lá na boate do Dunk, na portaria? Ela e a barriguinha dela, né? E os meus colegas de medicina, depois Dunk era o diretor da faculdade, levavam ela para casa de madrugada e tal. E ela chegava lá na favela do Campinho do Siqueira, sozinha de noite. Eu sabia esse valor. E nada disso me impediu de traí-la várias vezes. Eu não vou ficar aqui contando detalhes, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Chegou ao ponto de a coisa vir à tona. E quando veio à tona, ela não era convertida. Ela tomou, dói, gente, dói, tem razão e dói. Ele diz, perdoa seu marido. Peraí, o que vai fazer com a dor que está ali? Sim, vamos perdoar, mas vamos entender como é que vamos trabalhar com a dor. Ok? Então, naquilo ela pegou, as crianças pegou passagem e ia embora. Estava grávida, quando ela foi embarcar no ônibus, começou dor e o neném nasceu prematuro, o segundo filho. Prematuro, quase morreu o neném, quase morreu ela. Eu estava sozinho no hospital, não tinha como fazer uma cesariana, tive que pegá-la, botar num carro, levar no hospital dos concorrentes, que não queriam me atender. Foi uma loucura. Quase morreu o cantor do Filhos do Homem. Gente, era uma coisa incrível. Eu tinha consciência. Na minha mesa no consultório, eu tinha um feltro verde embaixo do vidro. E dentro desse feltro verde, estava um monte de versículo. Provérbios. O salário do pecado é a morte. Romanos. Provérbios. Adultério traz morte violenta. Eu escapei umas 3. Nem vou contar aqui. Adultério. De marido, inclusive, Ademir. Traz morte violenta. Eu olhava aquilo. Mas realmente eu entendo hoje o que foi para Moisés ver tudo que Deus falou, gravado em umas pedras, trancado numa arca atrás de uma cortina. Não descia, não entrou. Eles usavam só uma... Eu não tinha entrado no meu coração, eu não tinha tomado a decisão, livre-arbítrio de dizer, Deus comanda a minha vida. Eu não tinha. Eu achava desculpa, mas eu sou homem, fazer o quê? Elas vêm aí, elas criam a situação. Elas nada. Era meu livre-arbítrio. E decidia. Hein? O resultado é que chegou um cara na nossa casa que tinha me falado de Jesus e ele estava passando para ir numa outra cidade fazer um trabalho, ele era agrônomo. Parou na rodoviária e disse assim, não existe aqui um médico chamado Eliseu? Mora ali no lado da rodoviária. Chegou lá e falou de Jesus para ela. E a sorte, ela estava esperando para ir embora, se recuperar. Falou de Jesus e Deus fez um milagre. E aí fomos para Curitiba, ela começou a conversar com homens de Deus lá, fomos num congresso, e de repente ela disse assim, mais ou menos assim, eu entendi, olhe bem, essa mulher é preciosa, ela merece um marido tão bom. Ai, Jesus, vocês viram a careta dela agora, vocês pediram para mim parar de pregar. Queridos, ela compreendeu e disse assim, além do mal que ele me fez, a Bíblia diz, se não perdoardes, Senhor, perdoa-me como eu perdoo meus inimigos. E além disso, eu não perdoar, eu vou acabar tudo que eu perdi, ainda vou para o inferno, porque não liberei um perdão. E só disse para mim, não mexa comigo, eu te perdoo, não você, mas não me deixa eu quieta. E foi o tempo de luto dela para recuperar. E aí, realmente eu tive uma experiência com Deus. O perdão de uma mulher pode salvar uma família e toda a herança que vem além do homem. Pastora Raquel também deu uma cotovelada. Queridos, é assim. Você não está tendo aqui pastores que nasceram, pastores que tiveram que vencer coisas fortes lá dentro. Mas, irmãos, eu tenho certeza que se um de nós hoje adulterasse, fizesse alguma coisa e aqui entregar isso aqui para os filhos, sumia. Porque a Bíblia diz
que não se pode tolerar Jezabel. Se o pastor tolerar Jezabel, opa, é tremendo. Leia lá em Apocalipse para você ver nas cartas. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Foi maravilhoso. Consequências Deus traz para nos edificar. Sim. O que aconteceu dia 6 ou 7 de setembro, há um ano atrás? Eu recebi um WhatsApp, um pastor de uma cidade dizendo assim: Eliseu, preciso falar contigo. Pastor Eliseu, preciso falar contigo. Sim, sim. Eu já tinha 20 anos de pastor. Mais, gente. Mais. Sim, sim. Eu já era tanto tempo pastor que já tinha passado a igreja para o Juliano. Estava numa boa, estava, sabe? E feliz da vida. Aí esse pastor liga e diz assim: Eliseu, Clotilde que recebeu a ligação. No culto, no WhatsApp. Eliseu, tem um cara aqui que era drogado, que o pai dele era matador profissional, e ele era um cara ralé. Mas há 5 anos atrás ele se converteu. E ele está 5 anos aqui sendo meu ministro de louvor, toca bem violão, canta bem, pregador, vai pregar, já veio pregar até em Pato Branco. E daí, a mãe dele entrou em depressão depois que o pai dele morreu. E ele trouxe a mãe, vai falar com o meu pastor. E a mãe disse assim: eu guardei durante quase 40 anos esse segredo. Se eu contasse que o Paulo não é filho do meu marido, ele me matava o Paulo, e ia atrás de um médico chamado Eliseu Batistão. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tantos anos eu não consigo lembrar sequer a mulher, como é que era. Isso foi difícil a Clotilde entender, hein? Como? Uns 6 meses que a gente já resolveu isso. Daí, o que eu fiz? Chamei os meus filhos e falei: olha, naquela época aconteceu isso. Meus filhos entenderam. Chamei a liderança da igreja e falei: estou nas mãos de vocês. Pastor, o senhor nunca escondeu sua vida. Aí fomos para a igreja, unimos a igreja. Eu falei: gente, olha, é assim, 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 assim. E a Clotilde disse assim: sofreu. Ninguém fica sem sofrer por causa disso, né? Sofreu. Mas disse assim: eu não vou te dar perdão porque eu já te dei, eu já te perdoei daquela época. Isso é uma consequência. Eu só tenho que aprender como que eu vou trabalhar isso agora na minha mente, no meu espírito. Eu vi ela chorar de novo algumas vezes por causa disso. Consequência do quê? Naquela época, eu usava meu livre-arbítrio do jeito que eu queria, eu fazia o que eu queria. Não é culpa da mulher, não é culpa de ninguém, era eu. Eu preciso assumir isso para receber a bênção de Deus. Amém? Hoje, Cristiano, vocês conhecem o Cristiano do Filhos do Homem? É. O Cristiano disse: pai, eu não vou falar o que ele disse. Ele disse: se fizer xixi no jardim, vai nascer pastor e músico. Então não vou falar isso, é muito chato, né? Coisa pior, né? Mas ele falou isso. E o que eu quero dizer para vocês, irmãos? Deus me abençoou, porque ele mesmo disse, contou a história do pai dele, e ele disse: Eliseu, ele não consegue me chamar de pai ainda. Agora ele está conversando no WhatsApp, e eu não consigo chamar ele de filho, mas eu já o amo. Irmãos, para mostrar que eu não posso julgar ninguém que está numa situação dessa, ninguém pode julgar, mas eu não posso deixar de ensinar, mostrar consequência, porque hoje eu sei quem é Deus, e eu queria orar para que você tenha um livre-arbítrio, agora dominado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria que você agora fizesse uma oração. Eu vou fazer com você. Se por acaso você tem dúvida, você vê que você já fez uma oração, você já aceitou Jesus, mas tem luta muito grande na sua alma, e você às vezes perde, e você... Não quer dizer que você vai ser um santo que nunca mais vai pecar, mas você vai ser um santo que vai andar com Deus. E quem anda com Deus, irmão? Tá? Então, se você tem dúvida, se a sua vida ainda está pipocando em algumas áreas que já devia estar andando liso, declare agora: Jesus, eu sou pecador. Jesus, eu estava debaixo da regência de Satanás por causa do livre-arbítrio de Adão. Agora eu vou fazer o que Jesus fez. Vou dizer: Pai,
Eu uso o meu livre-arbítrio para dizer: comande o meu espírito. Eu aceito o teu sangue derramado. Espírito de Deus, habita em mim. Habita em mim. Quero a tua vida. Baixe sua cabeça, irmão. Baixe sua cabeça. Baixe sua cabeça. Eu vou ajudar você, vou dirigir isso. Claro que a maioria aqui já fez isso. Mas o Senhor me inquietou já desde hoje à tarde para fazer isso. Então diga comigo assim: Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador. Não aguento mais viver como um pecador. Obrigado, Jesus. O Senhor me amou tanto. Você fez homem. Morreu naquela cruz. E completou a justiça que eu iria sofrer. O Senhor pagou todo o meu pecado. Jesus, aquele teu sangue derramado, eu recebo hoje. Eu abro a porta da minha vida. Entra em mim. Entra no meu coração. Entra no meu espírito. Comanda a minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Quero andar contigo. E quando eu tiver que decidir, usarei meu livre-arbítrio, dirigido pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Queridos, a gente vai falar muitas áreas do casamento. Eu estou olhando isso aí, será que estão sugerindo alguma coisa? Não, esse assunto nós vamos escolher. Será que estão sugerindo algum assunto? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Isso hoje foi a base de tudo para começar uma libertação na sua casa, na sua família, na sua mente. Terrível para o homem viver com um pé aqui e outro pé ali. Terrível. Deus já disse, Pai já disse que aquele que anda com um pé aqui ou ali, ânimo dobre. Aquele que não é frio nem quente, é morno. Eu sou santo, mas vive fazendo coisas que envergonhariam o corpo de Cristo. Gente, sofre muito. Sofre muito. Por isso eu louvo a Deus, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus abriu o seu entendimento. E apesar, se o pastor fala gritado, no meio conta a história e desistira o pensamento. Apesar de tudo, o Espírito de Deus vai trabalhar muito na mente de praticamente todos aqui, porque todos são de coração aberto para isso. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria... Onde é que está? Ela deu uma saidinha. Então agora a Clotilde vai completar. Vamos ficar de pé um pouquinho? Ficar de pé um pouquinho. Querido, faz uma ginástica assim, espicha seus braços bem para cima assim. Aê. Agora faz uma ginástica que é a maior bênção do mundo, e a pastora Raquel tem essa unção. Dá um abraço a quem está do lado, não precisa ser só da sua esposa. Dá um abraço do seu amigo que está do lado, agora dá um abraço e cumprimente, porque ele está aqui, trazido pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, amor. Amor, são 9h36, amor. Pode pintar lá primeiro. Cadê os papelzinhos? Aleluia. Olha mesmo, irmão. Pode sentar. Deus, eu peço que o Senhor esteja ungindo agora, Senhor. Esteja ungindo, Senhor. Te manifesta e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Fala para quem está do seu lado. Família
depois de Jesus, é a melhor coisa, a mais importante que Deus criou. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Eu quero tentar fazer assim o mais rápido possível, mas tenham paciência, pelo menos 1 hora, ok? Um pouco mais. Nós estamos vivendo um tempo muito especial. Nós como pessoas, nós como igreja, nós como família, a humanidade está vivendo um tempo muito especial. A nossa geração e a geração de nossos filhos e netos, estamos vivendo um tempo muito especial. Nossos netos e quem sabe bisnetos, como tudo está correndo, como todas as coisas estão acontecendo e como tudo está se cumprindo, possivelmente eles vejam Jesus voltar. E eu oro que nós também consigamos ver. Eu não sei, porque eu já vou fazer 70 daqui 2 anos, e eu não sei se eu vou ver, mas eu sei que meus netos, meus bisnetos, possivelmente verão. Então esse é um tempo muito, muito especial da humanidade, mas também, especialmente, é um tempo muito especial para a igreja do Senhor Jesus e para nós como família. A ideia de Deus de criar a família é muito mais do que simplesmente nós sermos família para sermos felizes, para termos amor, para termos alegria, para termos boa comida, para termos onde nos encostar e para cumprir essa coisa de que o homem precisa da mulher e a mulher do homem, fisicamente, emocionalmente, não só porque é bom ser família e sempre houve família e nós precisamos ser família. Mas a ideia de Deus ao criar a família, já a primeira família, era muito maior, muito mais preciosa, honrosa, especialmente criada por Deus para manifestar na terra o reino dos céus. Ele criou desde Adão e Eva para manifestar na terra o reino dos céus. Deus não precisava de nós. Deus é completo em si mesmo. Deus tem tudo, é tudo, sempre foi, é e será sempre Deus. Deus é o governo de todas as coisas. Deus é o soberano de todas as coisas. Deus tem a maior autoridade sobre toda autoridade no céu e na terra. Se reunir todos os reis, todos os grandes, todos os governantes, os grandes estadistas, se reunir todos os poderosos da terra juntos, se reunir todos os navios construídos, os aviões construídos e toda a tecnologia que temos hoje com todo o seu poder, se reunir todo o poder do céu e da terra, não chega na unha, se Deus fosse um homem, do poder, da soberania e do governo de Deus sobre tudo. Diga amém e dá uma salva de palmas para ele. Então quando o Senhor criou a família, Ele tinha propósitos não só para a minha pequena família, mas Ele tinha propósitos para a humanidade inteira. E esse propósito era levar toda a humanidade de volta para o jardim, onde Adão e Eva passeavam nus, com transparência, com alegria, com amor, com propósito, num relacionamento com Deus íntimo, onde Deus passeava com eles na viração dos dias e tinham aqueles papos gostosos e profundos de pai com filho, onde homem e mulher eram completos fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, sadios, equilibrados, e era para esse lugar que Deus queria levar você, a tua esposa e os teus filhos um dia. E Ele tem trazido e ensinado você a aberto o seu entendimento, o meu entendimento, para nós voltarmos para o jardim como família. Diga, eu quero voltar para o jardim como família. Com tudo certo, tudo equilibrado, tudo saudável. Mas
você já sabe o que aconteceu, não vamos repetir. Tudo foi por água abaixo, por causa desse bendito ou maldito, ou sei lá o que, livre-arbítrio, como Eliseu estava explicando. Mas Deus nunca desistiu de nós. Diga, Deus nunca esqueceu de nós. Nunca esqueceu da minha família. Deus não esqueceu de mim. Sim, fui traída, machucada, desmoralizada, me senti tapete onde todos pisavam com o sapato sujo, não só de barro. Me senti a pior das mulheres. Me senti frustrada, desapontada, odiei. Não podia nem ouvir a voz dele. Meu filho pequeno no braço, quando eu ouvia os passos dele chegando do hospital, eu pensava, por que um caminhão não passou em cima dele ali, quando ele atravessou a rua? Desgraçado, sem vergonha. Descarado. Isso foi meses. Só Deus sabe o que acontece no coração de uma mulher traída. Só Deus sabe o que acontece no coração de um homem traído. E vocês vão entender o porquê. Nesses 3 dias a gente vai tentar colocar essa importância dessa coisa chamada família, mas principalmente desse relacionamento tão precioso, tão incrível, tão importante para Deus, que é você e a sua esposa. Pega a mão dela. Diga assim, bem, eu e você somos o suprassumo dos olhos de Deus nesta terra. Diga, Deus nos considera, nos honra, nos agracia com o nosso casamento. Agora dá um beijinho nela, depois dá palmas para Deus. Palmas para Jesus. Diga, graças a Deus pela estratégia de Deus. Porque Deus queria naquela época e Deus quer agora salvar as famílias da terra. Porque eu e esse homem, outrora amaldiçoado por mim, por mil vezes, eu e esse homem pudesse pegar aquela tragédia, aquela coisa horrorosa que acabou com o meu emocional e com a minha esperança de futuro e tudo mais. Deus pegou toda essa tragédia e fez uma arma poderosa, uma espada que entra no coração dos casais e pode dividir o que é da alma e o que é do espírito dentro deles. E pode, então, essa mulher desesperada, essa mulher traída, essa mulher com depressão, essa mulher consultando psicólogos, psiquiatras, pagando passagem de avião para ir de Pato Branco a Curitiba, porque não tinha jeito, aquele emoção. Esta mulher, este casal que parecia que não tinha mais jeito, nós que parecia que não tinha mais jeito, vocês tantos que já foram aconselhados por eles que parece que não tem mais jeito, nós e nossa igreja e muitas outras pessoas para quem a gente consegue passar a nossa história, esses receberam um toque dessa arma poderosa, porque alegria e tudo bem forma pessoas superficiais. Mas tristeza, sofrimento e trato de Deus no coração forma pessoas que podem ser úteis na mão de Deus por causa do sofrimento das famílias e dos casais sobre a face da terra. Você pode pensar o que sua vida vai ser nas mãos de Deus como família, como casal. Porque vocês são edificados não por televisão, não por livros escritos, não por história dos outros. Vocês são edificados pela verdade da palavra de Deus e por uma experiência de sofrimento, de dor, de desespero, de quase morte, que teve solução, porque o Senhor tem solução, porque esse é o plano dele, sarar a nossa família, para que famílias da terra possam olhar e dizer, eu posso ter esperança, a minha vida não acabou, os meus filhos não vão morrer, o meu marido não
não vai ser assim. Eu sou uma mulher onde eu posso agora levantar a cabeça e ver que o diabo, aquele que me perseguiu tanto tempo, vai chegar o dia que quando Jesus voltar, ele diz assim, agora, Gênesis 3,15, a mulher vai pisar a cabeça da serpente. Diga amém, bate palmas para o Senhor. A mulher vai pisar a cabeça da serpente. Por isso que as mulheres gostam de salto fino. Vai entrar na cabeça. Agora, talvez eu não consiga terminar essa palavra hoje, mas eu quero te dar o conceito. Ok? Abre a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, o último versículo. E eu quero dar mais um conceito para você a respeito de nós como família e esse tempo que nós estamos vivendo. Malaquias 3, aliás 4, 5 diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem aos filhos, aleluia. E o coração dos filhos se volte e se convertam aos pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O profeta Elias, no seu tempo, né, ele foi usado por Deus com uma grande unção, com um grande poder de Deus, para restaurar a esperança e a nação de Israel. O profeta Elias é aquele que foi para a casa da viúva. O profeta Elias é aquele que fez milagres. Vocês conhecem a história. Teve um discípulo chamado Eliseu, que teve a porção dobrada da unção dele. Eu jogo sobre vocês, maior unção do que nós, em nome de Jesus, multiplicação dobrada. Porque o discípulo nunca será maior do que o seu mestre, mas poderá ter um sucesso muito maior do que o seu mestre. Aleluia. E então, este Elias teve um manto sobre a sua vida de poder, de milagre, de restauração, de ressuscitação, e foi tremendamente usado, ok? Quando João Batista veio, estava se esperando que Jesus ia chegar de algum momento em algum lugar. O Messias estava sendo esperado por Israel. Eles esperavam um general, um grandioso que iria livrá-los do jugo romano. Mas chegou João Batista, um cara que vivia pelo deserto, comia gafanhoto, devia feder, feito não sei o quê, porque ele vestia uma coisa de pelo que era só aquele, quanto tempo, quantos anos, quantos meses, não sei se tomava banho. Não tinha desodorante na época no deserto. Comia só gafanhoto. Não sei como é que podia chegar perto do João Batista. Mas João Batista tinha uma unção, como a unção que Elias tinha. E então, João Batista anunciava: está chegando aquele que vem e que é maior do que eu, e do qual eu não sou digno de amarrar as sandálias. E todos olhavam, mas João Batista batizava, fazia discípulos, mas ele estava sempre anunciando: preparai o caminho do Senhor, porque ele está chegando de volta. E essa unção estava sobre João Batista. Por causa dessa unção e de toda a sua ousadia, ele perdeu a cabeça, né? Ele foi morto, decapitado, por causa de uma senhorinha, daquelas que andam catando os maridos da gente por aí. E o marido das outras, os nossos não mais agora, porque eles já são santos, né? Eles já aprenderam a não sofrer essa tentação, ok? O meu aprendeu assim. Eu disse: está perdoado isso? É uma história longa, não dá para contar, mas eu disse: você está perdoado? Porque eu compreendi que eu tenho um Deus e que Ele tem um princípio e eu vou obedecer a Ele. Eu estou perdoando você, não é por tua causa, não é por minha causa, não é por causa dos nossos filhos. Eu era recém-convertida. Não era por causa dos nossos filhos, não é por causa de nada. Ainda, se nós separássemos, você vai ganhar bem, vai ser médico, a metade é meu e se ferre. Então eu não tinha nenhum motivo para perdoá-lo. Mas eu tinha um motivo. Eu tinha conhecido o meu Senhor. Eu tinha conhecido um Deus que foi para a cruz morrer por mim daquela maneira, naquela humilhação, naquela vergonha, naquela dor. E eu não podia mais fazer o que eu queria,
mas eu tinha que fazer o que Deus queria, ainda que implicasse que eu tivesse que suportá-lo o resto da vida. Então, João Batista ficou esperando Jesus. A bênção foi boa. Nossa, agora não trocam. Ele também não me troca mais. Ok? Então, eu disse a ele assim, agora, eu vou dizer uma coisa para você e vou dizer para Deus todos os dias. Se você pisar no tomate, eu quero hoje colocar o seu pescocinho, eu vou tirar da minha mão, eu nunca vou atrás de você, eu nunca vou perguntar, eu nunca vou no hospital ver se as enfermeiras, o que está acontecendo, eu nunca me preocupei mais. Eu disse, mas eu jogo você, o teu pescoço vai ficar na mão do Senhor. A hora que você pisar no tomate, o Senhor tem você. Isso era o que eu ameaçava na época. Então, eu não tenho problema. Você tem problema de agora em diante, se você pisar no tomate. Amém, mulheres? Não, você nunca teve medo, nem de mim, nem de ninguém. Escute, João Batista estava esperando a volta de Jesus e anunciando a volta de Jesus. Havia um manto de unção sobre ele. Amém, queridos? Amém. Ok. Agora Malaquias diz, nos últimos dias, derramarei aqui, enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos filhos se... Quer dizer, ele está falando ali, a família será reunida. Eu quero colocar da minha parte, o coração dos maridos se converterão às suas esposas, e o coração das esposas se converterá ao seu marido. Agora, por que ele está dizendo, eu enviarei o profeta Elias nos últimos tempos? Escutem isso. Guardem isso no coração, porque a mesma unção, olhem isso, a mesma unção que estava sobre Elias, a mesma unção que estava sobre João Batista, porque eles chamavam de Elias João Batista, a mesma unção que estava sobre João Batista para preparar a vinda do Senhor, é a unção que está sobre a igreja hoje. O manto que está sobre a igreja de Jesus Cristo hoje, que não tem placa, este manto que está sobre os que conhecem a verdade e andam na verdade, esse manto de unção e de poder para preparar a volta de Cristo, que é breve, está sobre nós. Agora, o que é que Deus está restaurando para poder trazer Jesus de volta? O que é que Deus está restaurando para preparar o caminho do Senhor na terra, como João Batista, com a mesma unção? Diga para sua esposa, meu bem, eu e você, nossa família. Eu e você, nossa família, estamos sendo preparados e ungidos pelo Senhor para preparar a vinda do Senhor antes do grande e terrível dia do Senhor. E você está sentado nessa cadeira nessa noite, não é para aprender mais um conceito sobre casamento para ser feliz. Você está sentado aqui porque você será um instrumento na mão de Deus, nesta cidade de Meia Praia, Itapema, Camboriú, seja lá onde for, porque onde você for, o sinal de Cristo está indo e as pessoas verão. Eu e a minha casa servimos o Senhor, e sobre nós existe um manto, uma unção nesses dias para você repartir o que você tem como família para famílias dessa terra, em nome de Jesus. Então eu começo dizendo que a importância da família e do casamento, ela está atrelada, ligada, especialmente essa restauração de família e de casamento, ela está ligada, atrelada intimamente com a volta de Cristo para a terra. Antes do grande e terrível dia do Senhor, eu vou converter família, homens para mulheres, mulheres para homens, filhos para pais e pais para filhos. Assim o Senhor está trabalhando para que Jesus diz, está na hora, eu posso ir. Amém, queridos? Veja a importância do seu casamento agora. Agora, nós estamos recebendo de Deus há 5 anos palavra sobre a vinda de Cristo, sobre a restauração da igreja, sobre a restauração das famílias, sobre a restauração dos casamentos. E nós compreendemos e temos compreendido essa visão de que o casamento é algo maior
e muito mais importante do que você, a sua esposa e a sua esposa e você. O casamento é algo muito mais importante do que nós mesmos. E diz em Efésios 5, 22 a 33, você pode compreender isso. Eu vou pregar até a hora que eu falei, 10h30, mesmo que eu não termine, porque eu termino amanhã. Mas eu queria muito que o Espírito Santo colocasse nos seus corações esses conceitos que nós vamos passar aqui sobre casamento do ponto de vista de Deus. Efésios 5, 22 a 33 diz: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, né? Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo, preste atenção nas palavras, se entregou por essa mulher, por essa igreja. E vós, então, para santificar essa mulher, essa igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas mulheres como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, a si mesmo se ama, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta, sustenta como o Senhor a igreja, sempre dizendo: a mulher, a igreja, o homem, Cristo, a mulher, a igreja, o homem, Cristo, a mulher, a igreja, o homem, Cristo. Estão entendendo? Ok? Então, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, por isso deixará o seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois uma só carne. Diga comigo: grande é esse mistério. É grande esse mistério. Agora ele diz: eu digo isso a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós em cada em particular ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Agora perceba, existe um casamento para acontecer um dia entre a igreja, os filhos e filhas de Deus e o noivo Jesus Cristo. Um dia vai haver um casamento, amanhã à noite, domingo à noite a gente fala disso. Agora, olhe como Deus põe a mulher, a figura da igreja. A mulher é a figura da igreja. O homem, marido, é a figura de Cristo. A mulher é a figura da igreja, o homem é a figura de Cristo. A figura de pai, de paternidade, é a figura de Deus na vida do ser humano. Por isso, a importância do pai na vida dessa esposa e desses filhos, a identidade, a moral, tudo que faz um ser humano feliz, equilibrado, parte da atitude do pai, da atitude do homem dentro da sua casa. Domingo de manhã a gente fala um pouquinho sobre isso. Tudo no homem tem a figura da paternidade de Deus. É o amor, é o ensino, é a direção, é a provisão, a identidade de homem, macho, a identidade da mulher não vem da mãe, vem do pai. É o pai que introduz a menina no mundo masculino. Essa menina vai escolher e olhar os homens sempre conforme a figura do seu pai. Se o pai era bom, ela vai procurar homens bons. Se o pai era ruim, era de um caráter difícil, violento, ela vai procurar se casar com pessoas que têm o jeito do pai. Ela não espera, mas ela vai apanhar daquele marido. Assim, e tudo isso é inconsciente. Agora, essa figura paterna é muito mais do que um homem usando calças e se achando o bom, o machão. É muito mais. Querido, você é a figura e representação de Deus na terra, homem, pai. Você é a figura de Cristo na terra, marido que cuida da sua esposa. A esposa é a igreja.
Então Deus trouxe essa humanidade. Ele criou essas famílias, Ele criou as nossas famílias. Porque Ele queria que toda a humanidade visse como é o reino de Deus. Me arrepia. Porque é muito grande para nós isso. É muito grande para a nossa humanidade, para a nossa fraqueza. É por isso que o diabo ataca as famílias dessa maneira. É muito grande, é muita honra, é muita areia para o nosso caminhãozinho. É tão sério e tão importante que hoje eu sei que eu estou casada, que eu posso ser feliz, que eu posso perdoar meu marido, que eu posso constituir e viver como uma mulher de Deus. Eu sei, é só a misericórdia de Deus, porque Ele nos escolheu para ser esses seres que representam Ele, o seu Filho Jesus Cristo, o seu povo e a sua paternidade sobre a humanidade. Homem querido, quando você anda pelas ruas, quando você segura a mão do seu filho, quando você senta com o seu filho para ensinar, quando você ama seu filho, você está incutindo no seu filho uma identidade de filho que nunca vai fazer com que o seu filho seja engolido pela droga, pelo homossexualismo, pela sem-vergonhice, pelo mau-caratismo, por essa coisa que hoje nós vivemos no sistema desse mundo, como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno e nossos filhos estão por aí no meio de tudo isso. Se você for um homem pai que compreende o seu papel de introduzir o seu filho na presença de Deus, então você vai dormir sossegado e vai morar no céu com o seu filho junto. Caso contrário, esqueça. Homem. Agora, mulher, você é a igreja. Você é a figura da igreja na terra. Eu sempre disse uma coisa, Raquel já me ouviu falar isso. Quando eu compreendi todas essas coisas, eu pude dizer, diabo, aonde eu for, onde eu pisar o pé, se for no mercado, se for no médico, se for na rua, se for onde eu estiver, você não pode ficar. Porque eu sou a figura, ele odeia a mulher. Porque nós somos a igreja. E quando nós andamos assim, ele pensa assim. Eu penso que ele pensa, né? Lá vai aquela que vai pisar na minha cabeça, não quero nem chegar perto. Entenderam? Entenderam? Porque é a figura da igreja. Agora, esse casamento é muito mais importante para Deus do que para você e para mim mesmo. O casamento é maior do que você e eu, do que eu e meu marido e o nosso relacionamento. O casamento não é nosso. Diga, o casamento não é nosso. É de Deus. Nós vamos dar conta dele. Para Deus. Nós vamos dar conta. Malaquias diz que o Senhor é testemunha do nosso casamento. Lá diz, olhe lá, final de Malaquias. Escute isso. Vou ler para você. Eu vou ler para você. Diz assim. Malaquias 2, 13 e 14. Ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrima, com choro, com gemidos, de sorte que Ele nem olha mais para a oferta de vocês, nem vai aceitar nada com prazer da vossa mão. E vocês dizem, por quê? E Ele diz, né? Por quê? Então essa choradeira, essas dores, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. O que vocês vêm fazer na minha presença? Se eu fui no teu casamento, se eu fui no dia do teu casamento, eu vi a sua alegria, seu vestido branco. Eu vi, homem, todo o seu charme naquele terno tremendo. Eu vi você tremendo assim, botando aliança no dedinho dela. Eu vi tudo. Eu fui a principal testemunha, porque esse casamento era para ser meu. Então eu fui lá ver. Eu fui testemunhar esse casamento. Agora, como é que você vem chorar na minha presença e trazer oferta se você está maltratando a tua mulher em casa?
Como é que eu vou receber essa oferta se você está traindo a sua mulher? Se você não está cuidando da sua mulher, se você não se importa o que seus filhos estão fazendo, como é que eu vou? Você é desleal. Você é desleal. Como é que você vem chorar na minha presença, esses gemidos, essa choradeira? É uma coisa séria, mas isso vale para a mulher, porque hoje não é só o homem que trai a mulher, as mulheres também estão espertas. Mas isso é só uma partezinha. Agora, por que tudo isso, queridos? Por que Deus fez esse casamento? Por que Deus fez essa aliança? Por que Deus bolou esse negócio chamado casamento? Podia juntar todo mundo, acabou, pronto, sem compromisso. Por quê? Porque você anda na terra para representar o reino de Deus para as trevas. Você anda na terra com a sua esposa, com os seus filhos, para que os demônios olhem e dizem, perto deles nós não chegamos. E fujam da presença de vocês. Porque estão vendo ali um sinal. Aqui vai a família de Deus. Eu não posso tocar na família de Deus. Eu não posso tocar nesse relacionamento. Eu não posso tocar nesse homem. Eu não posso tocar nesses filhos. Eles são a minha herança. Eu vou cuidar deles com maior zelo. Porque esta família decidiu pelo meu reino e pela verdade absoluta, transparente, responsável, honesta, aberta, que sabe reconhecer os seus erros e pedir perdão. Sabe reconhecer como Ademir pôde, como Eliseu pôde dizer, eu errei, eu fui um monstro, me perdoe, eu vou passar minha vida fazendo tudo o que for possível para te fazer feliz. E queridos, eu não sei, eu tenho visto um pouco a Raquel enquanto eles estavam com a gente lá. Mas eu posso falar do meu marido? Eu sou honrada. Eu sou cuidada. Não que ele não tenha defeito. A gente vai ver isso amanhã. E ele vai mostrar os meus também. Não, mas porque ele compreendeu que se ele me machucar, no reino das trevas está registrado. Ele, que é representante de Cristo na vida dessa mulher, está machucando a minha igreja. Esse que era para ser a figura de Cristo, está machucando a minha noiva. Porque a igreja é a noiva de Cristo. Vai se casar um dia. Vai ser breve. Ele está machucando a minha noiva. Eu vou pegar ele. Estão entendendo? Diga, é muito mais do que nós dois. Diga para sua esposa, para o seu marido. Diga, é muito mais do que nós dois. Me diga a hora. Me diga a hora. É muito mais do que nós dois. Eu vou até às 10h30 só. 10h10. Posso ir mais um pouquinho? Posso? Posso? Ok. Então, queridos, vejam a importância deste casamento. E nós temos esse desafio hoje. Nós temos um desafio onde ser um farol no meio de uma escuridão, de uma treva, como nós estamos vivendo hoje como sociedade, como cultura. Porque é cultura, né, agora. Então, nós temos esse grande desafio de ser esse farol, de ser essa luz no meio dessa escuridão. Né? Hoje, o que acontece? Né? Honra, confiança, fidelidade, compromisso são conceitos ultrapassados. Porque hoje eu tenho o direito de ser feliz, não importa com quem. Se eu não estou feliz, se eu não amo mais, eu tenho que cair fora. Eu preciso ser feliz. Então o conceito hoje é idolatria. Eu sou mais importante, eu preciso ser feliz. Então esse Deus que o homem criou para ele mesmo, que está lá dentro dele, esse deusinho, né? Muitas vezes não adora uma imagem, mas adora a si mesmo. Eu faço o que eu quero, como eu quero, ninguém me manda e a mulher não vai dar pitaco. Deus diz assim, eu vou subir mais alto do que Deus e vou fazer o que eu quero. É a síndrome de Lúcifer. Todos estão entendendo? Então essa é a idolatria maior. A maior idolatria não é adorar uma imagem. A maior idolatria é fazer a minha vontade sem me importar com o que Deus pensa e com o que a minha família pensa. Tanto homem como mulher. Então essa é a nossa cultura hoje. E nós temos o desafio de entrar no meio dessa treva e dizer, não, isso não é assim. Assim diz o Senhor. Venha na minha casa.
Pode ir a hora que quiser, que eu vou te ensinar como ser marido e mulher. Venha que eu vou te dizer como Deus fez com a minha vida, que restaurou uma podridão que era a minha vida. Entenderam? Restaurou. Amanhã eu vou falar bastante sobre isso, dizer, os sentimentos. Então, nós vivemos onde tudo é descartável agora, né? Os homens pulam de cama em cama. As mulheres também. Né? Como se fosse a roupa da moda, trocar de marido, trocar de mulher. Vai para lá, vamos ver qual que se encaixa comigo. Assim é a cultura hoje. Então, olha só a importância de nós termos casamento. Né? Ok? Então, conforme a cor, a moda, o tamanho que lhe seja conveniente. Nada hoje parece ter estabilidade e permanência. Nada é absoluto. Tudo pode acontecer, tudo pode se trocar, pode-se pensar uma coisa hoje e pensar outra coisa amanhã. Tudo se torna rapidamente ultrapassado. Aqui tem um iPad, um iPhone 5, amanhã já tem o 6, né? Depois da manhã já descarta isso aí, que custou um dinheirão, né? A família toda fez economia para pagar o iPhone do papai. Mas amanhã não é mais esse, é outro. Não tem nada absoluto hoje. A única coisa absoluta hoje é a palavra de Deus. A única coisa que nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Nós mudamos, mas a palavra não. Agora veja, os conceitos de moralidade sucumbem diante de tanta liberdade ou libertinagem, né? E o casamento é uma piada arcaica, ultrapassada, mas ainda está com aquele. Ainda está com aquela. E outras coisas que não é só isso, né? Miles Monroe é um profeta, um homem de Deus que morreu ano passado. Um homem grande de Deus. Um grande homem. Não, um pequeno homem que tem um grande Deus dentro dele. Então, ele é grande porque Deus estava nele. Ele escreveu assim, eu vou ler para vocês. Um dos principais sintomas de uma sociedade doente, em decadência, é quando temos a mesma atitude nos nossos relacionamentos humanos de descompromisso, impessoalidade, ou mesmo a atitude de usar e abusar, enquanto me traz vantagem, e depois trocar por outra coisa, como fazemos com objetos inanimados e descartáveis do dia a dia. Então, quando os meus relacionamentos, e não estou falando agora só de casamento, quando os nossos relacionamentos como ser humano, enquanto humanos, principalmente na igreja, forem tratados como se pudesse trocar, como os paninhos descartáveis, os lencinhos que eu uso e jogo fora, então a sociedade apodreceu. E nós estamos vivendo nela. Agora Jesus disse, vós sois o sal e a luz da terra. Então, ainda não apodreceu totalmente, ainda não cheira mal totalmente, ainda é insuportável viver nela, porque você e o seu marido estão aí. Porque você, mulher, você, homem, está aí com a sua esposa, e dentro de você, você sabe até que ponto Deus é prioridade, ou é só algo que descarta amanhã, quando as minhas necessidades não são supridas, porque às vezes Deus deixa a gente no deserto, que é para falar de amor. Às vezes Ele nos deixa na tempestade, né? Que é para dizer, eu estou contigo, mesmo que você afunde, eu te trago de volta. Às vezes Ele nos deixa no vale, né? Conforme a música, né? Eu amo essa música, né? Para dizer que ainda não acabou, que ainda tem esperança. Amém, queridos? Amém? Então, família, o projeto de Deus para mostrar a essa humanidade que Ele existe e que tem um reino que pode se passar para esse reino com Cristo Jesus dentro de você. Está entendendo? Então, é isso que é o seu casamento e a sua família. Não é teu, não é só para a tua felicidade, para o teu prazer. Assim, quando eu compreendi esses princípios, eu não entendi. Sim, Eliseu está falando uma coisa aqui bem importante. Não é porque você ou eu ou qualquer outra pessoa crente já está no segundo casamento. Essa palavra não é condenatória e nem Deus está dizendo isso, porque cada caso é um caso e os princípios de Deus estão aqui. Deus odeia o divórcio, isso Ele diz, tá?
Mas os princípios de Deus estão aqui também, porque há casos e casos onde violência e traição contínua, sem arrependimento, sem perdão, se torna um adultério a 3, 4. Aquela cama tem muitas mulheres no pensamento. Quando um homem decide viver essa vida, nenhuma mulher é obrigada a viver num adultério grupal, no sentido de traída, não arrepende, não quer Deus, não quer Jesus, ou violência, enfim. A visão sobre novo casamento parte do entendimento do seu pastor. Nós temos um entendimento, eu não sei qual é o deles, mas todo segundo casamento, principalmente quando não conhecia Jesus, quando não conhecia os princípios, não há condenação por causa disso, queridos. Estão entendendo? Então, cada caso é um caso. E essa coisa de separação e novo casamento tem que ter a visão da sua liderança. A sua liderança pode te aconselhar neste caso. Amém? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Estou terminando. Boa lembrança essa, né? Então, queridos, o que acontece? Esqueceram que o casamento, assim como a vida e a morte, foram instituídos por Deus. Não é um conceito humano, casamento. Não é um conceito de homem e de mulher. É um conceito de Deus. E o casamento é dele. Por isso que nós temos que dar conta. Assim como nossos filhos são herança dele. Não é nossa herança. É dele. É por isso que um pai, uma mãe, que deixaram seus filhos à mercê, sem ensinar a verdade e os princípios de Deus, e não cuidaram, e, enfim, esse assunto é muito extenso, vão dar conta para Deus, porque aquela criatura era para ser a herança dele. Onde está o filho que eu dei para vocês? Que era meu. Era meu. Então, queridos, o que Deus uniu, diz a Bíblia, não separa o homem. Então foi ele que ordenou, foi ele que instituiu, só ele tem autoridade para estabelecer as regras e determinar os padrões do casamento. É ele. A Bíblia diz: digno de honra é o leito sem mácula, digno de honra. E por que é digno de honra esse casamento? Por que Deus diz que o casamento é digno de honra? Porque é a figura dele, Jesus, com a noiva, a igreja. É por isso que é digno de honra. É porque é dele. É porque a igreja é a noiva de Cristo. E é porque Cristo é o noivo dessa igreja. E nós somos a representação viva na terra disso. Então é de Deus, é para Deus, e eu vou dar conta para Deus. Meu marido vai dar conta de mim, mas eu vou dar conta da minha influência. Eu vou falar disso domingo de manhã. O que a minha influência de mulher fez na vida desse homem? O que, Débora, que vai acontecer na vida desse homem, Gustavo, porque você está influenciando a vida dele? O que você vai fazer com a vida do seu marido? Porque ou você fica casada com um menino eterno o resto da vida, porque tem uma menina perto dele que não pode edificá-lo e não pode ajudá-lo, ou você vai ter um casamento maduro, um homem adulto ao seu lado, que sabe qual é a sua responsabilidade, porque você, mulher, soube influenciar este homem e torná-lo com o seu amor, com o seu cuidado e tudo mais que eu vou falar amanhã. Você soube como cuidar desse homem. Você edificou esse homem. Você submeteu-se à direção e à liderança desse homem que Deus te deu. Não existe herança na rebeldia. A rebeldia acaba com a herança que nós tínhamos. Ninguém vai herdar nada com insubmissão. Por isso que filhos que desonram os pais e se rebelam contra os pais não têm herança. Então, olha a importância das coisas. Qual é a influência da tua mulher, meu querido, em você? Você é influenciado por ela? Claro que é. Não tem lugar melhor do que o travesseiro para a gente deitar e ficar com a cabecinha encostada e dizer: sabe, querido, sabe o que eu acho? Eu acho que você deveria despedir aquela moça lá.
porque eu acho que ela está muito bem vestida. A inocente lá ganhando dinheiro para subsistir. Mas você sabe, querido, a tua mãe, você viu como ela quer mandar em você? O homem é apaixonado pela mãe. Mas sabe, a tua mãe, ela não entende você. Você percebeu que ela quer ficar te manipulando? Meu querido, meu amor. Daqui a pouco, aquele homem não está querendo mais nem ir ver a mãe. Sabe que eu nunca tinha percebido, mas a minha mãe está louco. Influência. Porque aquele homem deixou ela lá, sozinha. Deixou ela fazer o que quis, não teve autoridade, não teve amor para cuidar dessa mulher e dizer, querida, não é por aqui, está errado. Eu te amo, mas nós vamos corrigir esse problema. Deixou ela batendo papo com a serpente. E a serpente chegou e disse, oi, amiga. Oi, amiga. E ela disse, oi. Não vai acontecer nada, você só vai comer e ficar tão sábia e inteligente como Deus. Pronto. Então, mulher, que influência você tem na vida do seu marido? Lembre-se que você é a igreja. Lembre-se que você é a igreja. Lembre-se que você vai casar um dia com esse noivo amado que vai chegar. Então, estamos como família preparando a vinda do Senhor. Diga comigo, estamos como família preparando a vinda de Cristo. Diga, nós somos João Batista de 2017. Diga, o Senhor não vai precisar ferir a minha casa com maldição, porque eu vou me converter ao meu marido, à minha esposa, e meus filhos se converterão a nós. E então o Senhor poderá descer entre as nuvens e nos chamar como família. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Eu não vou dizer para você, vamos orar para você ser. Não, eu não quero fazer apelo e não vou pedir para você vir para frente. Ok? Porque tem muita coisa para frente. Eu só dei a tua importância como família e o que representamos na terra hoje, né? Então, nós vamos amanhã continuar isso. Amém, queridos? Podemos levantar um pouquinho para terminar esse momento? Lembrando, o casamento é do Senhor, não é meu. Lembrando que digno de honra é o leito sem mácula. Quando a palavra está falando aqui de honra, né? A palavra tímios no grego significa que tímios é honra, significa valioso, o casamento, né? Valioso, diga valioso meu casamento, precioso, consagrado, estimado, amado e perfeito. Diga, ele é honrado em tudo, por qualquer um, por todo mundo, na sua totalidade, completamente. Note que não está falando de pessoas, está falando o casamento é honrado dessa maneira. A palavra tímios, que é honra, honrado, está querendo dizer isso. Entender? O leito sem mácula. É tudo isso que nós lemos. Então não existe nada mais honroso e precioso, estimado, perfeito, amado por Deus do que o nosso casamento. Amém? Não existe. Amém? E vai restaurando os cacos da gente, né? Vai juntando os caquinhos e vai fazendo de novo. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, verdadeiramente não nos sentimos dignos e nem somos desta maravilha do teu coração para a nossa vida familiar. Como pessoas, nós sabemos quem somos. Nós sabemos dos nossos defeitos, das nossas fraquezas, das nossas teimosias. Nós sabemos dos nossos
mazelas, das coisas que ainda não conseguimos vencer. Nós sabemos, Pai, quem somos. Mas nós te louvamos nessa noite e te agradecemos e te adoramos. Porque o Senhor desceu do céu e veio morar dentro de nós. O Senhor decidiu. Isso foi teu livre-arbítrio que também o Senhor nos deu. O Senhor decidiu vir, descer da tua glória, descer dali, daquele cuidado, daquela comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, e descer nessa terra, olhar para mim, para o meu marido, para nossa casa tão sofrida. E o Senhor decidiu entrar e nos tornar templos do teu Espírito Santo. E o Senhor decidiu pegar o rasgado, o deteriorado, o apodrecido, o escondido. O Senhor decidiu pegar a gente no meio da mentira, no meio do disfarce, no meio das máscaras, no meio de tudo isso, no meio dos demônios que cercavam a nossa vida e nos influenciavam. O Senhor veio no meio desta podridão. E o Senhor diz: vocês são meus. As suas vidas são preciosas. Não tem nada que vocês possam fazer de mais ou de menos, de bom ou de mal, de certo ou de errado, que faça com que eu ame vocês mais ou menos. Porque o meu amor sobre vocês é eterno. Não importa o que aconteceu no passado, não importa o que está acontecendo agora. Eu os chamo como família bendita do Senhor. Eu os chamo como filhos amados. Filhos que eu quero cuidar no meu colo, debaixo dos meus olhos. Eu restituo. Eu aplaco a ira. Eu aplaco a vergonha. O fracasso vai sumir das suas vidas. O sentimento de ser usado vai sair das entranhas do seu coração. Tudo aquilo que machuca o seu casamento, o seu relacionamento, assim como eu cuido da minha igreja, assim como eu estou limpando, cuidando, para apresentar essa noiva para meu filho Jesus, santa, sem rugas, imaculadas, assim eu cuido do seu casamento, para apresentar vocês santos, sem rugas, diante do meu filho Jesus naquele dia, como noiva de Cristo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Há esperança para o seu futuro. Não faço eu do nada tudo. Não lanço eu a minha palavra e crio todas as coisas que não existem. Como não lançarei e não olharei e lançarei a minha palavra sobre suas vidas para restaurar tudo. Há esperança para o seu futuro, porque vocês têm um pai. Vocês não têm um padrasto, vocês não têm um patrão, vocês não têm alguém que está aqui para bater na sua cabeça quando vocês erram. Vocês aqui têm um pai que ama a ponto de dar a sua própria vida. Por isso, alegre-se no Senhor, alegre-se em mim, alegre-se na minha palavra, alegre-se nos meus princípios, alegre-se com a mulher da tua mocidade, alegra-te com o homem da tua mocidade. Tudo que eu tenho nesse jardim é para vocês. Queiram voltar para o jardim, venham para o jardim. Eu estou esperando. E eu vou andar com vocês no final da tarde. A minha noiva, o meu filho Jesus, andando no final da tarde comigo. É assim que eu os espero, naquele grande dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.